Pessoal, vamos dar continuidade ao estudo do livro Desobsessão, do André Luiz, né? No Espírito, o médium Francisco Cândido Xavier. Nós vamos hoje dar continuidade no capítulo 40, Manifestações Simultâneas 2. Porque na semana passada a gente já fez o Manifestações Simultâneas 1, né? Hoje é o 2. Vamos ampliar um pouquinho mais os conceitos em torno dessa questão. Por que manifestação simultânea? Porque pode acontecer de existirem duas comunicações ao mesmo tempo numa reunião mediúnica. Eu não trabalho dessa forma. O André Luiz até abre espaço para que se dê pelo menos, no máximo, duas comunicações ao mesmo tempo. No máximo, né? É a recomendação do André Luiz. Eu não gosto, né? Os grupos todos que a gente criou, que a gente participa, a gente trabalha sempre atendendo um de cada vez. Eu prefiro assim, acho que fica mais harmonioso o ambiente, né? Todos voltados para cada atendimento, né? Mas tem pessoas que têm grupos que trabalham dessa forma com atendimento simultâneo, né? A gente não trabalha, tá? Então vamos ver o que o André Luiz fala aqui nesse segundo capítulo, né? Falando sobre as manifestações simultâneas, né? Na verdade não vai ser exatamente esse aqui, ele colocou o título como manifestações simultâneas, mas não vai ser exatamente sobre isso, né? Não vai ser exatamente sobre manifestações simultâneas, né? Nós vamos ver aqui qual será o assunto, né? Só se devem permitir a cada médium duas passividades por reunião. Tá? Primeira coisa aqui, primeiro conceito que ele está emitindo aqui. Só se devem permitir a cada médium de incorporação, né? Só se devem permitir a cada médium duas passividades por reunião. O que significaria isso, né? Que a princípio, segundo a recomendação do André Luiz, nós permitiríamos apenas duas comunicações por médium, né? Por reunião. Quer dizer, durante determinada reunião, aquele médium pode dar duas comunicações de espíritos necessitados e aí ele para de dar a comunicação, tá? Eu particularmente não gosto, tem a sua utilidade essa regra, mas eu não gosto de seguir essa regra à risca, tá? Eu não gosto de seguir essa regra à risca. Por quê? Porque os médiuns têm necessidades diferentes. Os médiuns têm necessidades de gasto de força mediúnica diferentes, né? É lógico que essa regra é interessante pelo quê? É interessante se você tem um grupo grande, por exemplo. Vamos supor que você conte com 10 médiuns, né? Vamos supor que você conte com 10 médiuns. A gente deve ter, acho que 10 ou mais, né? Em cada grupo que a gente dirige. Então, vamos pensar que você tenha 10 médiuns. Duas comunicações por médium seriam 20 comunicações, que já é um número alto. Entendeu? Não estou falando mal que sejam 20 comunicações, mas é um número alto. Agora vamos pensar que cada médium possa dar mais do que duas comunicações. O nosso tempo não fecha, né? O nosso tempo não fecha. Então, assim, eu prefiro não estabelecer essa regra à risca, não seguir essa regra à risca. Eu prefiro deixar conforme a necessidade dos médiuns. Porque não é interessante também o médium sair sentindo mal, não é interessante a pessoa sair sentindo presença, terminar a reunião com a pessoa ainda passando mal. Ela já deu duas comunicações, mas está lá sentindo uma terceira presença. Eu não vou deixar de atender só porque a regra fala para não dar mais do que duas passividades. Eu não vou deixar de atender por causa disso. Vocês entendem, pessoal? Não tem sentido, né?
Não tem sentido. A gente tem que usar o bom senso, né? A pessoa vai sair mal. Ah, Alexandre, mas aí aplica um passe. Como se o passe também fosse ser uma fórmula mágica para retirar qualquer influência que está perto da gente. Não é assim que funciona. Tá? Não é assim que funciona. Então, eu prefiro deixar a coisa mais flexível. Na verdade, a gente acaba deixando mais para que a espiritualidade conduza. A gente só vai auxiliando, dando um certo ritmo para a reunião, tal, né? Que é importante esse ritmo também. Mas quem comanda ali, na verdade, são os espíritos, é a espiritualidade, né? São os coordenadores, os espíritos amigos, eles é que comandam ali, né? Agora, tem algumas coisas que a gente procura coibir um pouco, né? Não também de uma forma rígida. Nós vamos falar, por exemplo, uma comunicação após a outra. O mesmo médium. Você tem lá um grupo grande com vários médiums, então a gente procura evitar que um médium dê comunicações sucessivas, né? Uma atrás da outra. Pode acontecer? Pode. Mas não que a gente permita que a gente trabalhe nesse sentido, que seja uma regra também, ou que a gente facilite para que seja desse jeito. A gente procura fazer com que não seja assim. Eventualmente pode um determinado médium necessitar de dar uma comunicação após a outra, mas não deve ser a regra, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Ok? Então vamos lá. Então só se deve permitir a cada médium 2 passividades por reunião. Eu já falei que não é bom a gente, né, no meu modo de ver, não seria bom a gente levar isso muito à risca. A gente pode pegar essa ideia, esse conceito, como um norteador, para que a gente lembre assim, ó, eu tenho outros médiums aqui. Porque tem médiums que você deixar, é um após o outro, e fica lá 1 hora, um após o outro, só aquele médium. Então essa regra é interessante para a gente diluir um pouco mais, fazer rodar um pouco mais ali as comunicações no grupo, né? Perguntando aos outros como é que eles estão, para ter uma variação, né, de médiuns ali dando passividade. É importante. Eu procuro trabalhar no sentido de que todos os médiuns que tenham condição de dar comunicação, que eles deem comunicação, pelo menos uma na reunião. Por quê? Porque isso vai ser bom para o médium. Porque ele vai gastar parte da força mediúnica, ele vai se sentir melhor. Às vezes tem médium que poderia até estar trabalhando mais, mas ele às vezes fica meio inibido, ele fica inseguro, tal, sente muita coisa, mas fica lá meio retraído. Então esse médium precisa se soltar um pouco mais, até para gastar um pouco mais da sua força mediúnica. Por quê? Porque ele sente muita coisa, mas por inibição, por retraimento, ele não está falando o que está sentindo, o que está percebendo, né? Então precisa falar e precisa deixar fluir, né? Para que se sinta melhor ao final da reunião, tá? Então é bom que a reunião esteja mais distribuída nas passividades. Não fique só 1 ou 2 médiuns ali trabalhando o tempo todo, a não ser que só esses 2 médiuns sejam ativos no grupo. Os demais ainda não aprenderam, tá? Mas é bom que vão aprendendo, é bom que quem dirija vai esclarecendo, vai ajudando para que outros também venham a trabalhar com a mediunidade, tá? Ok? Por que o André Luiz falou isso, né? Para eliminar com isso maiores dispêndios de energia e manifestações sucessivas ou encadeadas, inconvenientes sob vários aspectos, né? Então veja bem, no caso de dar mais passividades, né? Eliminando com isso maiores dispêndios de energia. Lógico, se você, um médium, 2 médiums só, eles não vão trabalhar todas as necessidades do grupo e o grupo ficar ali passivo, às vezes até tendo outros médiums, o médium que dá passividade gastando muita energia
né? Às vezes até demais, sendo que outros médiuns estão passivos, né? Inativos, né? Então isso não tem muito sentido, né? Por isso que o André Luiz fala, olha, então vamos dosar, vamos na economia vibratória da reunião, vamos distribuir um pouco mais para que todos colaborem, para que todos gastem um certo tanto de energia, ninguém precisa gastar demais a sua força, ao ponto da exaustão, ao ponto, né, de um dispêndio excessivo de energia. Vocês entendem, pessoal? Ok? Então, o equilíbrio, né? Vamos buscar o equilíbrio. Só que eu acho que esse equilíbrio precisa muito de bom senso, né? A gente precisa de bom senso para ir trabalhando, sem ficar coibindo os médiuns, mas também distribuindo bem essa participação de todos, né? Acho que isso é importante. E aqui ele falou também, né? As manifestações sucessivas, né? Ou encadeadas, essas que eu falei que o médium dá uma após a outra, né? Então não é bom, por quê? Inclusive ele fala aqui, né? Inconvenientes sobre vários aspectos. Primeiro, esse dispêndio de energia, uma após a outra, muitas vezes acaba sendo um dispêndio maior, até porque não dá tempo da pessoa se refazer, muitas vezes de uma comunicação muito desgastante, aí já entra em outra comunicação. É interessante um intervalo, né? Inclusive aplicar um passe dispersivo após a comunicação, para dispersar as energias deletérias, né, para facultar uma mais rápida recuperação do médium, né? Então é importante, é interessante essa interrupção, né, entre uma e outra, né, esse tempo que se dá entre uma e outra, né? E também porque para o médium, veja bem, quando ele vai dar uma determinada comunicação, ele vai se impregnando de um sentimento, de uma energia, de um pensamento. É toda uma personalidade que está ali se expressando por seu intermédio, ok? Então ele meio que se impregna daquilo tudo, né? Quando termina a comunicação, ele precisa se desimpregnar. Certo? Ele precisa se desimpregnar. E isso não acontece assim no estalar de dedos. Por mais que você aplique um passe dispersivo e tal, dependendo da comunicação, ele vai levar alguns minutos, alguns longos minutos às vezes, para se recuperar emocionalmente, para se recuperar fisicamente, mentalmente, né? E até para não confundir uma comunicação com a outra, os sintomas de um com os sintomas de outro, o pensamento de um com o pensamento do outro, é interessante que haja um determinado intervalo, ok? Porque senão mistura muito. A energia de um que já saiu, mas eu estou impregnado com aquela energia daquele espírito, e aí um outro espírito que vai se comunicar que acaba misturando as energias, né? Os pensamentos de um de outro. Vocês entendem? Então isso é interessante que haja um certo intervalo, sem falar, logicamente, a gente acabou de falar aqui agora há pouco, né? Que é preciso os outros também trabalharem, é preciso, né, a gente diluir mais essa participação, né, no grupo, certo? Ok? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Veronessa Lima, sou novata e ao receber comunicação, fiquei com medo de sentir fora do ambiente da reunião. Veja bem, esse é um certo mito que existe. Inclusive assim, a pessoa, cuidado que não pode levar a pessoa para a reunião mediúnica, porque se leva, depois ela vai ficar dando comunicação em casa. Não, isso é um mito que existe, né? É um mito porque não é o que acontece, na verdade. Quando você começa a participar de uma reunião mediúnica e você vai concentrando a sua força mediúnica na reunião mediúnica, a chance de você começar a dar comunicação fora da reunião é muito menor do que antes. Às vezes é o que estava acontecendo, às vezes, né?
A pessoa estava dando comunicação fora de uma reunião mediúnica, estava percebendo muita coisa, estava com muita força acumulada, muita força mediúnica acumulada, é o que acontece. A pessoa fica hipersensível, hiperemotiva, sente muito os ambientes que entra, as pessoas com quem conversa, somatiza muito, né? Então, isso é uma das evidências de quando a pessoa está concentrando muita força mediúnica, né? Ela não está dando vazão. Aí que aumenta a chance, né? Aí que a chance é maior de dar comunicações fora do contexto da mediúnica, fora do contexto da casa espírita, né? Ou até dentro da casa espírita, mas em outros momentos, no passe ou no curso e tal, né? A chance é maior se a pessoa não está participando. A pessoa que começa a participar, os espíritos amigos vão ajudando para que ela aprenda a gastar a sua força mediúnica dentro da reunião, que é o melhor lugar para ela gastar a sua força mediúnica, ok? Aí a chance de dar comunicação fora é menor. Não estou dizendo que não vai ocorrer. Pode ser que a mediunidade da pessoa esteja aflorando e graças a Deus que ela já está participando de um grupo mediúnico. Só que ela ainda não aprendeu direito como trabalhar com a mediunidade, né? Está tendo um fluxo mediúnico muito grande, muito intenso, né? Uma produção de força mediúnica. Então pode ser que aconteça, eventualmente, alguma coisa ainda fora da reunião. Né? Mas aí porque é o processo normal da pessoa, não é porque ela foi na reunião. Esse é um mito, né? Isso aí é um mito. Ah, a pessoa foi na reunião, agora está dando comunicação fora da reunião. Não. É porque a mediunidade da pessoa estava se abrindo mesmo, né? E a espiritualidade até foi encaminhando para a reunião para que ela tivesse as orientações, fizesse as observações que ela precisa fazer, gastasse a sua força mediúnica, né? No local certo, né? Da forma correta, tá? Ok? Mas às vezes inseguranças existem, medos que a gente precisa ir desfazendo racionalmente, né? Por isso que eu dei elementos, né, para você desfazer certos medos, inseguranças, mas isso é natural, só com o tempo que a gente vai desfazendo isso tudo, né? A Fátima colocou, Fátima Cavazin, né? Mas quando os outros não querem, os outros médiuns não querem dar passividade, né, Fátima? É isso, né? E quando os outros médiuns não querem, né? Você não quer concentrar em um ou dois médiuns, mas os outros médiuns estão lá meio parados, né? Eles estão lá mal parados, né? Pode acontecer. Pode acontecer. Às vezes os médiuns ficarem muito passivos, né? Naquele dia não foram lá com muita vontade, assim, muita disponibilidade para trabalhar também. Isso tudo acontece, natural, nós somos seres humanos e pode acontecer, né? Às vezes o médium está lá muito animado aquele dia, né? E não está percebendo muita coisa, mas também não está observando muito, às vezes está meio disperso, pode acontecer. Só que aí cabe ao dirigente fazer certas análises, né? Refletir junto com o grupo, estudar junto com o grupo, a importância da preparação, o objetivo de se estar na reunião, né? Nós estamos aqui para sentir, para observar, para dar passividade, para irradiar, né? Nós estamos aqui para ajudar a população de necessitados que está ao nosso redor. Nós não podemos perder isso de vista, tá, Fátima? Mas as dificuldades existem nesse percurso. Cabe ao dirigente ir trabalhando com essas dificuldades para que o pessoal esteja mais proativo, vamos dizer assim, né? Esteja mais motivado a ajudar aos necessitados, né? Se for a questão de que os médios não sabem muito bem o que fazer, é o dirigente que precisa ir ajudando para que os médios aprendam o que fazer, para que transforme aquelas sensações que têm, aqueles sintomas que já estão sentindo, né? Aquelas emoções que já estão captando, transforme isso em algo produtivo no contexto da reunião. Cabe ao dirigente ir treinando o pessoal para que saibam fazer isso, tá? Ok?
Vamos lá. Maria Lígia colocou, o corpo é seu, perceber a presença, mas a comunicação no ambiente apropriado, né? Maria Lígia, o problema é que a coisa, para muitos médiuns, a coisa não vai por aí, entendeu? O problema não é só de uma determinação interna, né? Tem a parte da determinação interna de exercer um autocontrole, mas no movimento espírita tem havido muito problema com relação a isso. Porque deposita-se tudo nisso aí que você colocou. O corpo é seu, você que tem que ter o controle, tal. Só que não se abre espaço para que a pessoa, em momento nenhum, ela dê vazão à sua mediunidade. Em momento nenhum, ela dê vazão à força mediúnica. Aí a pessoa vai ficar só com o controle dela, entendeu? E esse controle, chega uma hora que a pessoa está explodindo, entendeu? Que é muita força acumulada, são anos que a pessoa vem sendo médium e não sabe que vem sendo médium, vem acumulando força, vem acumulando sintomas, vem acumulando presenças que ela sente, que interferem na vida dela e ela não sabe o que fazer. Então, não é só a questão do controle, não é só a questão da determinação, o corpo é meu e eu faço o que eu quiser, né? Não é. Entendeu? E a gente lida muito com médium, a gente vê que não é por aí. Passa por aí também, mas tem algo que nós da Casa Espírita precisamos ajudar. E aí que eu acho que está havendo uma certa falha, né? Porque a gente não abre espaço, né? Normalmente não se abre espaço para que em lugar nenhum a pessoa possa trabalhar com a força mediúnica. Nem na hora do passe, nem na hora da palestra, nem na hora do curso, nem na hora do atendimento fraterno, e nem pode ir para a reunião mediúnica também. Então fica só você tem que se controlar, e a pessoa vem tentando se controlar faz anos. Ela resolveu procurar a Casa Espírita porque faz anos que ela está tentando se controlar e ela se descontrola cada vez mais, entendeu? Então é um pouco diferente, né? Certo. Uhum. A Socorro Rocha colocou, né? Boa noite. Tenho presenciado coisas nas reuniões mediúnicas que me deixou com muitas dúvidas, né? Com tantas dúvidas. Vi uma médium da comunicação tão pessoal, né? Se eu tinha dúvidas das comunicações, agora me deixou uma dúvida maior. Não entendi o que você quis dizer com uma comunicação tão pessoal. Né? Se tinha muitos elementos do próprio médium, seria uma coisa assim, ou falando de coisas muito pessoais. Né? Quando tem elementos do próprio médium, às vezes tem pessoas que desconsideram totalmente comunicação. Por quê? Porque parecia o médium, parecia a própria pessoa do médium falando, né? Não tinha nada diferente e tal, então acho que era o próprio médium mesmo que estava falando, que não era espírito nenhum. Tem gente que fica em dúvida nisso aí. Veja bem, o fato de ter elementos do próprio médium não deve ser alegação para se excluir da comunicação. Por quê? Porque nós temos que pensar que o médium consciente, temos que pensar em torno de 50 a 50, 50% do médium, 50% do espírito. É uma composição mais ou menos por aí, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo, tá? Mas vamos pensar em termos de 50 a 50. Então, é lógico que vai ter elementos do médium. É lógico que vai ter um termo ou outro que o médium costuma usar muito no dia a dia. É lógico que vai ter um conhecimento ou outro que o médium tem mesmo, porque os espíritos usam o que nós temos para falar, o que nós temos nos nossos arquivos para falar. Por isso que todo fenômeno mediúnico é medianímico, ou seja, mistura do anímico, da própria pessoa, com o mediúnico, da influência espiritual.
tá? Então a gente não pode excluir as comunicações só porque elas têm elementos do próprio médium, tá? O médium está ali se esforçando, tá? E os espíritos compreendem isso e aceitam perfeitamente, entendeu? Faz parte do processo. Mas o espírito está sendo ajudado, está ali junto, ok? Agora tem uma outra questão, falar de coisas pessoais, às vezes tão pessoais, tão a vida privada das outras pessoas, aí é um problema do médium que ao dar comunicação permite, falta uma certa invigilância do médium. Por quê? Porque cabe ao médium coibir informações de cunho pessoal, constrangedor, né? Uma informação constrangedora, uma informação que pode nem ser verdade, tá? Às vezes o espírito está falando uma coisa para o médium e o médium tem que filtrar. Por quê? Pode ser até uma calúnia que o espírito está querendo lançar sobre determinada pessoa, entendeu? E já tem muito médium que acaba se expondo, né, a uma situação muito vexatória, até ridícula, né? Dando vazão ao que o espírito quer que ele fale, da vida de alguém, da privacidade de alguém, e falando coisas que são até inverossímeis. Por isso que se o médium percebe que está aparecendo conteúdos, o espírito está falando conteúdos da vida privada, da vida particular de alguém, pode estar presente ou não, o médium pode coibir. O médium pode coibir. Ele ouve, mas ele não fala para o grupo. Por quê? Porque não precisa, tá? O doutrinador pode ajudar o espírito, mesmo que ele não exponha as outras pessoas, entendeu? E isso muitas vezes gera descrédito, né? E gera receio por parte das pessoas, porque, pô, o próximo a ser exposto aqui pode ser eu, posso ser eu. Aqui não é uma reunião para ficar expondo a privacidade de ninguém, né? Mas isso o médium tem que aprender a fazer. O médium tem que filtrar as comunicações, tá? Não sei se era isso, né, que você perguntou, mas talvez seja, né? A Amélia Alves colocou: posso perguntar se a paralisia do sono constante, né, tem algo a ver com a mediunidade? Tem, de certo modo, tá? Eu já explico. O que é a paralisia do sono, né? Você está naquele estado ali de sonolência, ou quase dormindo, ou quase acordando. Né? Ou quase dormindo, ou quase acordando. Né? Ou você está indo ou está voltando. Só que nesse intervalo de quase se desligando do corpo, ou quase voltando para o corpo, você tem sempre um período intermediário, tá? Em que você nem está exatamente no corpo e nem está totalmente fora, ok? Então a consciência espiritual, se você está saindo, por exemplo, a consciência material, ela ainda não se transferiu, ela não se apagou e não se transferiu totalmente para a vida espiritual. Então você ainda tem uma consciência corporal, só que você já está se desprendendo. Então você não tem mais um controle motor, por exemplo. Então você está naquela sonolência, quase dormindo, de repente você vê alguma coisa assustadora, você quer mexer o corpo, você quer mover o corpo e não move, você quer gritar e não consegue gritar. Essa paralisia, né? Ok? Do mesmo jeito, você está sonhando lá que está sendo perseguido, tá? E aí você quer voltar para o corpo, né? Você quer voltar para o corpo, você volta para o corpo, mas você não reassumiu totalmente o corpo ainda. Né? Você já está com a consciência corporal, né? Já está voltando para o corpo, mas você não voltou totalmente. É que nem um piloto de avião que entra numa cabine de comando do avião, mas ele ainda não ligou os botõezinhos ali, a parte motora, ele tem que assumir a nave, tem que ir assumindo toda a aparelhagem
nervosa, todos os movimentos, ainda não assumiu. E quanto mais ansioso a gente está, quanto mais apavorado que a gente está fugindo de alguém no sonho, no pesadelo, né? Você está fugindo lá e você volta para o corpo assustado, né? E quanto mais você está ansioso, assustado, né? Em terror, em pânico ali, é mais difícil de se ajustar tranquilamente ao corpo. Então a gente quer voltar no corpo na marra, né? Só que não é assim que acontece, né? E aí a gente sente vontade de gritar, não consegue, né? Sente vontade. Por que eu falei que de certo modo tem a ver com a mediunidade? Porque a mediunidade ela tem a ver sempre com uma maior emancipação do espírito com relação ao corpo. Então, pessoas que facilmente se veem fora do corpo, percebem o desligar do corpo, né? Tem esses laços espirituais com a matéria mais afrouxados, facilmente se desliga. Tá? E isso é característica de pessoa que tem sensibilidade mediúnica. Entendeu? Então ela vivencia esses fenômenos de desdobramento conscientemente, ela já tem um canal de ligação com a vida espiritual mais facilitado. Inclusive ela traz as informações do que ela viu, do que ela sentiu, né? Isso tudo faz parte do contexto da mediunidade, sim. Entendeu? A tendência a acontecer mais com pessoas que observam mais o fenômeno do desprendimento, por exemplo. E pode acontecer com quem não tem também tanta mediunidade, tanta sensibilidade, mas é mais provável com pessoas que têm mais, que elas vivenciam mais conscientemente esse processo de saída do corpo, né? Ou de retorno ao corpo também, tá? Certo? Ok, pessoal. A Socorro Rocha colocou, eu penso até em sair do grupo, aí fico a me perguntar, será que essa tal mediunidade existe? Será que é coisa da minha cabeça? Eu gostaria muito de conversar com um médium experiente que me explicasse sobre a comunicação, o que tem de verdade, o que é da pessoa, o que é do espírito. Trabalho há 1 ano como médium psicofonia. Então, Socorro, o que acontece é assim, esse processo de contato com o transcendente, de contato com a mediunidade, é real, né? Só que ele é permeado de insegurança, permeado de um certo receio. Por quê? Porque é o novo para nós. A gente estava acostumado com as coisas materiais, a gente estava acostumado com, né, esse ambiente aqui seguro para nós. E de repente a gente está lidando com coisas que a gente ainda não conhece direito. Por isso que a gente tem que ir estudando, ao mesmo tempo que a gente vai participando dos grupos mediúnicos. A observação no que acontece nas reuniões mediúnicas é muito importante. Um médium vai confirmando um pouco o outro. Às vezes o que você sentiu, o outro médium dá passividade, aí você deixa de sentir aquilo que você estava sentindo. A outra hora é você que dá uma passividade que o outro melhora, né? Demonstrando que ambos são médiuns, e um vai confirmando o outro. Às vezes todo mundo chega na reunião mediúnica sentindo a mesma coisa. E não se conversaram, não sabiam uns que os outros estavam sentindo. E às vezes estão lá todos sentindo enjoo, todos sentindo dor de cabeça, todos sentindo problema na garganta, né? Então, assim, acontece muito isso. E isso é uma das coisas que vai fazendo a gente se sentir mais seguro na nossa mediunidade, né? A dúvida é um dos materiais mais corrosivos da mediunidade. A dúvida é um dos materiais mais corrosivos do grupo mediúnico. A gente não deve ficar cultivando a dúvida. Você entende? A gente não deve ficar cultivando a dúvida. A gente deve se permitir observar, se permitir dar passividade, se permitir ajudar,
Por quê? Porque é mais útil para nós. Por exemplo, na reunião, a pessoa às vezes está sentindo um sintoma. Ela fica em dúvida. Ah, meu Deus, será que esse sintoma é meu ou será que é do espírito? Né? É muito comum a gente ficar com essa dúvida. Será que isso aqui é meu ou será que é espiritual? Pessoal, uma regra básica. Na reunião mediúnica, a chance de ser espiritual é muito maior do que ser seu problema. Vai por aí. Na reunião mediúnica, a chance é muito maior. Você está numa reunião de contato com os espíritos. Você está numa reunião de ajuda espiritual. Você já foi porque você é médium, ou as pessoas estão desconfiadas que você seja, você também está desconfiado. A probabilidade de não ser seu é muito alta. Então, é preferível você partir dessa ideia de quem que eu estou percebendo isso? Quem que é o espírito que eu estou captando isso? É mais útil do que você ficar cultivando dúvidas. Ou a negação. Ah, isso aqui é meu mesmo, né? Uma espécie de negação para evitar até que tenha que dar passividade ou que, né, possa ser o foco da reunião ali, o doutrinador, né, venha querer que você dê passividade e tal. Tem pessoas que, não, isso aqui é meu mesmo, é meu. Né? Mas é muito mais útil, é muito mais provável que não seja seu. Pode acontecer de você sentir algum mal-estar? Pode, mas é muito mais provável que a origem não seja sua, orgânica, né, fisiológica, mas que seja já de alguém que você está percebendo. Entendeu? Se nós ficarmos cultivando dúvida, medo, não sei o quê, é a isso que a gente vai ficar abraçado. Entra ano, sai ano, a pessoa está na dúvida. Entra ano, sai ano, ela está no medo, está no receio. Porque fica abraçado a isso. O trato com a mediunidade precisa mais coragem, mais fé, mais confiança. Os espíritos amigos dizem assim, confiem mais na percepção de vocês. Confiem mais. Eles confiam em nós. Eles sabem das nossas mediunidades, eles sabem do que está ocorrendo com a gente. É a gente que normalmente fica inseguro, né? Então a gente precisa se soltar um pouco mais, acreditar um pouco mais. Não ter medo de errar, não ter medo de, né, falar como sendo uma outra pessoa. Por quê? Porque você está sentindo uma outra pessoa mesmo. Os sintomas já não são seus, né? Ok? Então, isso é muito importante, né? As pessoas que estão participando da reunião mediúnica, continuem na reunião mediúnica. Não deixa que o medo, a insegurança, a dúvida atrapalhem, né? Vão trabalhando isso tudo através do conhecimento, da conversa com quem tem mais experiência, né? Mas não deixe a reunião. Isso muitas vezes é algo que é muito bom que a gente perde, né? Que a gente acaba perdendo uma oportunidade, né, que a gente acaba perdendo. Certo? Vamos ver se a gente termina aqui esse tópico aqui, né? Aí o André Luiz diz assim, em todas as circunstâncias, o médium a serviço da desobsessão não se pode aliar da equipe, não pode se alienar da equipe, né? Em que funciona. Você está dentro de uma equipe. Você não pode ficar isolado, não pode ficar alheio ao que acontece com o grupo todo, né? Conservando a convicção de que dentro dela assemelha-se a um órgão no corpo. E que precisa estar no lugar que lhe é próprio, para que haja equilíbrio e produção no conjunto. Né? Então, o que a gente precisa? Precisa lembrar, nós fazemos parte de uma equipe. Isso é importante, por exemplo, aquele médium que se deixar, ele fica a noite inteira dando comunicação, né? Uma atrás da outra, né? Lembrar que tem um grupo ali de pessoas que estão precisando também trabalhar. Ah, mas eu estou sentindo. Não, os outros também estão sentindo.
Ai, mas é muito forte. Dos outros também é forte. Às vezes tem pessoa que está passando mal, está com enjoo, né? Ânsia de vômito, né? E está lá segurando porque o médium é uma comunicação atrás da outra. Então, nós precisamos lembrar que estamos num grupo, né? E que todos são importantes dentro desse conjunto, né? E aí ela fala assim, olha, conservando a convicção de que dentro dela, né, da equipe, né, a semelhança é um órgão no corpo e que precisa estar no lugar que lhe é próprio para que haja equilíbrio e produção no conjunto. Quer dizer, cada um sabendo do que está fazendo ali, que pode ajudar. Eu não posso também ficar passivo, deixo o outro lá. Ah, mas é que tudo que eu percebo, o outro dá a comunicação. Ah, dá a comunicação porque você não está dando. Você percebe e fica só percebendo e fica esperando que alguém dê a comunicação daquilo que você está sentindo. Por que que você não se mobiliza a dar a comunicação? Você fica só terceirizando as comunicações, né? Então você passa para os outros, deixa os outros dar a comunicação. Aí a pessoa fala assim, ah, mas eu melhoro. Melhora, mas não gasta a sua força mediúnica. E muitas vezes acaba saindo, sentindo da reunião. Por quê? Porque realmente estava sentindo um monte de coisa, mas os outros foram dando passividade. Aí você foi melhorando de certo modo. Mas você não gastou a energia que você poderia ter gasto. E isso pode pesar ao longo da sua semana. Por quê? Porque você vai produzir, vai continuar produzindo força mediúnica e não gastou. Vocês entendem que o trabalho, se dispor, ajudar, cada um que faz isso acaba colhendo também os benefícios disso. A atitude passiva, acomodada, né, que terceiriza tudo para os outros, é a atitude de quem vai sofrer também por isso. Né? Por só pensar na sua acomodação, acaba tendo um prejuízo que é um acúmulo de forças. Né? E isso é importante a gente lembrar. Né? A Eliane Ferreira colocou: sobre o desdobramento, como lidar com isso? Aconteceram algumas vezes comigo. Bom, tem algumas coisas que a gente não tem um controle exatamente sobre a mediunidade. Nós temos um controle sobre o que nós fazemos com a mediunidade, mas não sobre a mediunidade em si mesma. Nós não temos controle do que eu vou ver ou do que eu não vou ver, um controle do que eu vou ouvir do que eu não vou ouvir, um controle de se eu vou desprender ou não vou desprender. Tem algumas coisas que às vezes dificultam, às vezes facilitam as percepções, mas nós não temos um controle absoluto das faculdades mediúnicas. Aí que está a questão. Tem muita gente querendo que você tenha um controle total, e nós não temos esse controle absoluto. Né? O que nós podemos fazer é cuidarmos do nosso padrão vibratório, né? Nos prepararmos bem, ter uma vida regrada, uma vida correta, equilibrada. Isso é a nossa proteção em qualquer lugar, inclusive nos desdobramentos. É nós termos um bom padrão vibratório. Né? Agora vamos lá, você tem facilidade de se desdobrar. Uma coisa até alheia ao seu controle. Né? É só você começar a entrar em transe ali, se concentrar um pouco, já começa a se desdobrar. Não tem nada de mal. Né? Não tem nada de mal. Mas nós precisamos aprender a ter equilíbrio emocional. Por quê? Muitas vezes na reunião, os espíritos fazem exercícios conosco de desdobramento, né? Só que as nossas emoções, o medo, porque é algo novo, né? Desconhecido, então muitas vezes eu me apavoro porque eu estou me desligando. É comum as pessoas começarem a sentir que estão crescendo, cabeça crescendo, expandindo, sentindo mais leve ou mais pesado, dependendo do momento, né? Só que uma coisa que nós precisamos cultivar, o equilíbrio emocional. Cultivar o equilíbrio emocional. Por quê? Porque às vezes eu começo a sentir alguma coisa e aí a minha emoção
pelo meu desequilíbrio, já começo a ficar meio apavorado porque eu estou sentindo alguma coisa. Calma, calma, está tudo sob controle, nada vai ocorrer apavorante, nada, né? Precisamos ter calma, até para que tenhamos condição de observar melhor o que, que a espiritualidade está querendo de nós, o exercício que ela está fazendo conosco, né? Então é muito importante a gente ter calma, respire, observe, aprenda, se permita vivenciar algo diferente. Porque a formação do médium não é aquela exatamente que a gente fica lendo no livro lá. Essa não é exatamente a formação do... Faz parte, mas não é a formação total. Essa é apenas uma parte. A parte mais difícil é a vivência do médium. São as experiências que o médium passa, as coisas novas que ele vive. E isso aí é diferente você ler no livro, é diferente você vivenciar isso aí na prática. Então, nesse aspecto, é preciso equilíbrio emocional, né? Ter tranquilidade, calma. Você está sentindo? Ah, Alexandre, eu estou sentindo. Calma, só observe. Observe o que você está sentindo. Porque senão a sua emoção começa a ficar até maior do que a do espírito que você está sentindo. Aí, na verdade, você está falando da sua emoção, não é da emoção do espírito, não é do que ele está sentindo, né? Você entende? Então, isso não deve ocorrer. É natural que ocorra, mas aí nós temos que nos preparando, né? Para que, ao sentir algum mal-estar, por exemplo, ao sentir alguma dor, não tenha medo do que esteja sentindo. Ah, Alexandre, eu comecei a sentir uma falta de ar. Ok, não é seu. Observe. Só observe. De quem será essa falta de ar? O que aconteceu com essa pessoa? Né? O que aconteceu com ela? Em que eu posso ajudá-la? Deixa eu tentar perceber quem é essa pessoa que está perto de mim. Então, eu vou me envolver mais ainda com o sintoma, eu vou tentar perceber aquilo com mais profundidade, eu vou tentar entrar no sentimento, na emoção do espírito, para ajudar. Porque se eu quiser melhorar, Alexandre, estou percebendo alguma coisa, me aplica um passo, né? Aí não adianta, né? É como se a gente interrompesse a lição, a gente interrompesse o auxílio. Então, a gente não pode deixar que as emoções nossas se sobreponham às emoções do espírito. Vamos tentar perceber quais são as emoções que o espírito está vivenciando. Para isso, nós temos que acalmar as nossas e observar, apenas observar, né? E o desdobramento tem isso também. Muito importante essa questão emocional, né? E às vezes não é nada ruim que a pessoa está sentindo, mas é diferente. E a pessoa já fica apavorada só de estar sentindo uma coisa diferente, né? A pessoa fica apavorada, mas o que você está sentindo? Ah, eu senti como se minha cabeça estivesse crescendo. Tá, mas estava doendo, alguma coisa? Não, era só... Pô, então não precisa ficar apavorado, né? Vocês entendem? Então, aí é a nossa inexperiência, né? Nossa insegurança, que às vezes fala muito alto. Por isso que somente a vivência mesmo mediúnica que vai dando esse traquejo, né? que vai dando essa experiência para a gente, e aí com a experiência a gente vai ficando mais tranquilo, né? Certo? Ok. A Adriane colocou, sempre que eu vou no lar espírita, na casa espírita, né, deve ser, né, me sinto calma, mas ao mesmo tempo choro muito, tenho uma forte dor na nuca e muito enjoos. Então, pelo jeito, Adriane, você deve ser médium, né? Pelo jeito você tem mediunidade. É ajudada na casa espírita, com certeza, né? Toda casa espírita que você vai é ajudada, né? Só que o fato de ir na casa espírita, recebendo a ajuda que você recebe, é também um ambiente
onde às vezes você percebe melhor, até porque você se concentra, você para um pouquinho no seu dia a dia, né? Vai para o centro, ali vai ouvir palestra, fazer oração, tomar paz. Às vezes esse momento de paradinha que a gente dá assim, é o momento que a gente percebe melhor, né? Às vezes a nossa sensibilidade, e até porque junto da gente ali vão outras pessoas necessitadas. E a pessoa que tem mediunidade, ela acaba sentindo a necessidade dos outros também. Está assim de espírito necessitado nas reuniões públicas. Né? O termo já está dizendo, é público, é mais aberto. Né? Então a gente vai para a reunião pública, e se a gente não está trabalhando com a mediunidade ainda, às vezes a gente se sente ali a reunião, a necessidade, né? Às vezes sente enjoo, tontura, uma série de coisas, né? Mas eu acredito que é a sua sensibilidade, viu? Que os espíritos acabam mostrando para você, olha como você é sensível. Só que você está no lugar certo, uma casa espírita. Pede orientação, conversa, vai estudando a mediunidade, né? Vai se aproximando dessa área aí, né? Ok. A Lídia colocou, às vezes que passo mal, um ar de outro mundo, sente, né? Como se fosse um ar de outro mundo, uma coisa diferente. Uma depressão passageira, isso significa um espírito sem luz que se aproximou? Pode ser, pode ser. Muito provável, Lídia, muito provável, tá? Porque são aquelas coisas que surgem sem nada, sem justificativa, né? Você não consegue estabelecer uma relação de causa e efeito. O que desencadeou essa crise depressiva, né? Tem muito de espiritual, sim. Pode ter conteúdos do teu inconsciente que se expressam, né? Determinadas coisas que estão existindo, pode ter também. Uma coisa para você analisar, né? Às vezes no contexto até de uma terapia, uma coisa assim. Mas pode ter também o conteúdo, o componente espiritual, mediúnico aí sim. Tá? Não daria para descartar a princípio, não. Ok. A Glaucia, pode ser até doente querido essa falta de ar? Pode, pode sim. Às vezes você sente, ou em casa, ou na reunião mediúnica, você sente algum mal-estar, né? Você é médium, você tem sensibilidade, né? E muitas vezes é até um familiar que desencarnou, que está próximo ali, que está em casa ainda, ele morreu inclusive com esses sintomas, problema respiratório, e o médium começa a captar isso, tá? É lógico que a gente tem que sempre excluir certas hipóteses materiais, né? Nós não podemos ser crédulos, assim, ingênuos, assim. Nós temos sempre que olhar também para as hipóteses materiais, né? E excluí-las. Você tem problema de respiração? Não tenho, nunca tive, não é uma coisa que eu costumo ter. Mas de repente começa a sentir falta de ar. Às vezes faz lá exame e tal, e vê, e não tem nada, e não registrou nada diferente, né? Então são coisas que a gente vai excluindo conforme exames que vai fazendo, inclusive laboratoriais e tal, tal. E aí você vai excluindo certas coisas, certas hipóteses. Vai no médico, o médico não entende o que aconteceu, o que está acontecendo, né? Não consegue até fechar um diagnóstico e tal. Então essas coisas vão fortalecendo a tese mediúnica, vão fortalecendo a tese emocional barra mediúnica, né? Então não é alguma coisa fisiológica, provavelmente. Pode ser emocional, pode ser espiritual. Temos que analisar os dois aspectos, né? É assim que a gente vai isolando, né? A gente vai tentando isolar melhor do que está ocorrendo comigo. A gente vai excluindo outras hipóteses e vai tentando isolar melhor, né? Então, isso é importante. Ok.
A Fátima Xavier, sinto cheiros, ouço vozes e vultos. Será mediunidade? Ô Fátima, é claro que é mediunidade, né? Você está sentindo tudo aí já. Sinto cheiros, ouço vozes e vultos, e vê vultos. Você está com essa mediunidade aí, ó, estourando, viu? Você desculpa aí que a gente lida com bom humor, mas é com muito respeito, tá? Com muito carinho com vocês. Mas é que vocês colocam às vezes de uma forma que vocês já estão percebendo um monte de coisa. E ainda estão com dúvida se é mediunidade, né? É mediunidade sim, tá? Qual que é a outra hipótese? O pessoal fala assim, será que eu estou ficando louco, né? É preferível a gente ir para o lado da mediunidade, viu? É preferível a gente ir para o lado da mediunidade. É lógico que a gente pode ter dificuldades maiores, né? Psicológicas, psiquiátricas até, mas geralmente quando a pessoa fala de situações assim muito fora do comum, em termos psiquiátricos, é quando a pessoa está num processo de degeneração comportamental, verbal, emocional muito intenso. Isso é uma das coisas que difere do fenômeno mediúnico. Você vê pessoas perfeitamente sãs, perfeitamente normais, tranquilas, né? Na medida do possível, mas vendo coisas que ninguém mais está vendo, conversando com espíritos. Então é diferente quando é mediunidade. Você não vê essa deterioração do comportamento do mesmo jeito que no processo esquizofrênico, no processo, entendeu? É diferente. Embora também há esquizofrênicos, também há doentes mais graves, né, psicóticos, que podem também ser médiuns. E são tidos apenas como doentes, mas podem ser médiuns, né? No teu caso aí é bem provável, pelo que você está falando, que você é médium mesmo, né? Certo? Fátima, sempre ouvi falar, então, posso estar louca há muito tempo. É muito pouco provável, viu, Fátima? É mais provável que você seja médium mesmo. Ai, pessoal, nós já estamos na hora, né? Vamos dar uma paradinha então, né? Nós terminamos aqui o nosso estudo de hoje, né? Na semana que vem a gente vai entrar no 41, tá? Vamos fazer a nossa prece, né? Agradecendo então toda a ajuda que tivemos, as intuições dos bons espíritos, o envolvimento salutar, positivo, benfazejo, para que nós tivéssemos esse momento de estudo, de reflexão, de auxílio para todos nós, com muito proveito. Obrigado, Senhor. Envolva todos os irmãos que estão materialmente conosco, para que todos tenham um ótimo descanso. Envolva também todos os espíritos necessitados, que possam também ter o seu descanso, ter o seu auxílio na vida espiritual. Obrigado por tudo, que assim seja. Ok, pessoal, obrigado pela presença de todos.